Olá a todos. Sou o professor Bruno Campos Genedites, docente da UFSCar Araras. Esse é mais um seminário da disciplina de Seminário Geral do Programa de Pós-Graduação em Ciências Materiais, que é sede em Sorocaba, mas temos docentes de vários campi, da UFSCar e também de fora, né, dos campos da UFSCar, de outras instituições. É um prazer ter hoje conosco o professor Júnior. Então, o professor Aparecido Júnior de Menezes, recentemente agora se tornou professor titular, né, do DFQM, do Centro de Ciências e Tecnologias para a Sustentabilidade, CCTS, da UFSCar Sorocaba. A graduação dele foi feita em Maringá. O professor Júnior, ainda era programa especial de treinamento, quando o professor Júnior foi do PET, né, então, depois tornou programa de educação tutorial, né? Eu acho que eu peguei o último ano de programa especial de treinamento aí, transformou, acho que 3, 4 que transformou em. Também fui petiano. Então ele estagiou no laboratório de IPN e laboratório de química de alimentos. Depois ele teve um mestrado em físico-química pela UFSCar, atuando em polímeros. Depois ele fez o doutorado em ciências na área de físico-química, né, pelo IQISC. Atuando no desenvolvimento de novos materiais, macromoléculas provenientes de fontes renováveis. Em 2007 e 2008, ele realizou um pós-doutoramento na França, em Grenoble, com processo de extração e modificação química com de nanocristais e polissacarídeos, de nanocristais de polissacarídeos. No ano 2008 também teve um pós-doutoramento no IFISC, investigando então a influência da água confinada e fenômeno de adesão entre fibras e celulose. Professor Júnior, então, é um prazer tê-lo conosco. Passo a palavra a você. Logo menos aqui, o professor Júnior vai colocar a sua apresentação para os colegas verem. O título já foi divulgado, tivemos ampla divulgação, né, nas mídias sociais, tanto da ele assinando o Fiscar, do próprio programa, né, que nós estamos agora. Pedimos também para quem não seguiu, ainda siga o PPGM Fiscar no Instagram. O professor Júnior reavivou agora há pouco tempo, e quem tiver também alguma notícia, algum artigo, palestra, qualificação, defesa, quiser divulgar, é só mandar para o professor Júnior ou para Doris que eles vão fazer a divulgação, e é importante também para o programa. Quem não seguiu ainda, siga PPGM Fiscar no Instagram. Beleza? Então passo a palavra para você, Júnior, fique à vontade. Eu vou desligar a câmera para poder ficar mais fluido aqui, deixa só a sua câmera ligada e eu volto no final da apresentação. Tá joia, Bruno, muito obrigado pelo convite, pela gentil apresentação. Eu fico muito feliz em ver que em uma terça-feira, uma disciplina do programa, né, tem tantas pessoas participando, né? Isso é muito gratificante. Bom, quando o professor Bruno fez o convite, né, como é uma disciplina, e esse semestre, o professor Bruno comentou a respeito de que a disciplina seria com a maior parte dos docentes do programa. Eu achei muito interessante, porque assim é uma oportunidade dos discentes do programa conhecerem, né, os outros docentes e assim também conhecerem o que eles têm trabalhado, né, ou alguma das linhas, né, ou uma linha específica que tem trabalhado. Com isso em mente, eu enviei para o professor Bruno a proposta de apresentar uma das linhas, né, que está dentro de uma linha geral, que é como se fosse um guarda-chuva, que é a valorização de biomassa. Tá? Eu vou colocar o slide aqui para apresentação, tá? E vocês me perdoem, mas atacou uma alergia hoje de manhã, então a voz não está um pouquinho boa, mas e também muita fungação, né? Então vocês me perdoem por isso. Então esse foi o título, tá? E a linha vai ser mais, a apresentação vai ser na direção de dos aspectos fundamentais, tá? Da extração
de nanocelulose. Aqui, quando eu digo nanocelulose, é a celulose na escala nanométrica, né? Mas ela é um adjetivo geral, tá? Porque nós temos alguns tipos de nanocelulose aí, tá? Entre elas, os nanocristais e as nanofibrilas. Então, com o decorrer da apresentação, eu vou fazer um esforço para apresentar para vocês a diferença entre elas e as formas de obtenção, tá? Então, antes de mais nada, né, eu tenho feito isso já há algum tempo, não muito tempo, né? Acho que não está fazendo um ano. Eu tenho feito a estratégia de sempre iniciar minhas apresentações pelos agradecimentos, tá? Então, aqui eu tenho alguns pesquisadores e docentes, né, que eu tenho colaborado, que sem a ajuda deles eu não chegaria, acho que a 20% do que eu cheguei, né? Então, eles têm ajudado muito. Aqui está numa ordem alfabética, tá? Não é em ordem de importância, não é ordem alfabética. Então, aqui começa, primeiro aqui o professor Alando Freis, né? Foi meu supervisor no exterior, hoje se tornou até um amigo, né? Pessoa muito bacana que me ajudou e que me apresentou essa linha de nanocristais que eu vou apresentar para vocês de nanocelulose. Aqui tem os outros docentes, do DEMA, como a professora Alessandra Lucas, o professor Luiz Pessan, da PUC, aqui de Sorocaba, né, o Daniel Komatsu, a professora Julieta Bramowski, da Federal do Amapá, a professora Kelly, do Hidrolef, aqui do centro também, do Departamento de Ciências Ambientais, a professora Maíra, da FATEC, o Marcelo Pereira, do Instituto de Física de São Carlos, né, o Marcos Mariano, do CETUDA, que é uma universidade nova na Irlanda, no sudoeste da Irlanda, a professora Mercedes, da Unifei do campus de Itajubá não, campus de Itabira, né? O professor Ramizi Kihari, né, que é da Universidade de Monastir, na Tunísia. O professor Robson Pereira, que já foi do campus de Araras, né? Não sei se o Bruno chegou a ser colega de trabalho dele. Hoje está na Federal do Rio de Janeiro, no campus de Macaé. E o professor Wagner Botaro, que é um amigo de longa data aí, que foi, além de ter sido da minha banca de doutorado, ele foi que me recebeu e que abriu as portas do laboratório dele aqui em Sorocaba quando eu cheguei no início de 2009. Então, eu tenho um agradecimento todo especial a essas pessoas que têm me ajudado muito. E, claro, também a UFSCar, né, que sem ela eu não conseguiria desenvolver esse trabalho, e as agências de fomento e as empresas, né, que, no caso a Suzano, que tem financiado com materiais para a gente trabalhar aí esses últimos anos, com as nanofibrilas de celulose. E não posso deixar de agradecer aqui também ao grupo, né, o grupo de pesquisa e aos agregados, né, que são eles que desenvolvem os trabalhos no laboratório. Então aqui tem a Cecília, César. Cecília trabalhou com hidrogéis reforçados com nanofibrila de celulose, o César trabalha com lignina, é um projeto já voltado com a empresa, o Maidai, né, com lignina, Tamacho de fundição. Daniela trabalha com ionic skins. A Evelyn trabalha com hidrogel de kombucha. O Henrique trabalhou com modificação de amido, que não é o tema, mas é também uma fonte renovável. O Jorge trabalhando aqui com nanofibrilas também. O Lucas trabalha com modificação química de celulose para obtenção de nanofibrilas, que é o mesmo que o Marcos trabalha também. O Samir trabalhou muito tempo com nanocristais, vocês vão ver durante o trabalho e a apresentação. A Thaís trabalha também com celulose bacteriana, modificação química. E tanto o Giovanni Miravetti como o Guilherme Pegoraro, que são orientados pelo professor Giovanni Mambrini, eles têm trabalhado agregado ao grupo com a utilização de materiais, né, inorgânicos, né, de metais de transição, metais em nanocelulose. Bom, só uma pequena apresentação aqui do campus aqui de Sorocaba, que ele é a UFSCar, se eu não me engano, ela tem 6 campos, né, e com atividades acadêmicas são 4 campos, né, que é o campus de São Carlos, Araras, né, Sorocaba é o 3º campus, e o último com atividade acadêmica é o campus de Lagoa do Sino, mais conhecido campus de Buri, né, ali em Campina do Monte Alegre. Sorocaba ele está bem próximo aqui de São Paulo, como vocês podem ver, não sei se vocês estão conseguindo ver o meu cursor, ele fica
uma região bem estratégica, né? Que ele fica próximo de Piracicaba, próximo de Campinas, próximo a São Paulo, aqui pertinho aqui entre Campinas aqui, Piracicaba aqui, deve estar Araras por aqui. Então é uma região onde a gente consegue se locomover até com certa facilidade para ir até alguns centros, né, e universidades para cooperar e utilizar os equipamentos. Então a gente tem esse privilégio, mesmo que Araras tem também. Aqui fica o portfólio do campus, né, a entrada do campus, pórtico, né, e aqui são os primeiros prédios, né, que tem aqui o prédio de docente, aqui agora é o atual CCHB, que é o Centro de Ciências Humanas e Educação, aqui os laboratórios aqui de pesquisa e de aula. Aqui, por último, é o CCTS aqui, tá? O centro que o Departamento de Física e Matemática está alocado. Esse campus, ele é um resultado, né, talvez muitos aqui já conheçam, né, que é a restauração e expansão das universidades federais, né, que ocorreu no início do ano 2000, e com isso Sorocaba foi, né, contemplado com esse campus. Tem agora, o UFSCar está discutindo o campus de São José do Rio Preto, né, está bem avançado, mas que não está fazendo parte dessa estrutura de expansão. O campus de Sorocaba, sim. Então aqui eu tenho uma organização do que vai ser dito hoje, né, que é uma introdução geral, uma motivação, alguns resultados e discussões e as conclusões do trabalho. Então, para começar, como ele tem uma valorização do biomassa vegetal, a gente publicou recentemente um capítulo nesse handbook de biomassa da Springer, que a gente faz tem os participantes, né, os integrantes desse capítulo, né, a professora Julieta, lá do Amapá, que escreveu essa parte aqui sobre o açaí, que na região norte é bastante consumido, né, então tem bastante o resíduo de açaí. Inclusive, nós utilizamos esse resíduo no trabalho de doutorado recém-defendido pelo doutorando, hoje doutor Henrique, né, que é aqui em Soloege, o Marcos, que é um doutorando, o Samir e eu. Então, a gente fez uma abordagem, né, a respeito desses principais resíduos gerados aqui dessas agriculturas aqui, e valores, produção. É um capítulo que ficou bem interessante, tá? E as propriedades deles. Então, no geral, o grupo trabalha com essa valorização dessa biomassa, seja ela de resíduo agroindustrial, ou seja ela de uma matéria de madeira dura, madeira mole, comercial, tá? A gente utiliza materiais de fontes renováveis. E também a gente tem esse trabalho que foi publicado em operação do professor Ramizi Kihari, da Tunísia, que é uma revista aqui, um periódico da Springer, né, com Material Circular Economy, sobre a produção, né, e consumo de palm tree aqui no Brasil. Né. Uma outra linha que a gente tem valorizado também é a cooperação com a professora Kelly Tonello, do Hidrolef, né, junto com a professora Julieta, que tem a Marcele, e é sobre a utilização, né, o estudo de como, né, que, no caso, a interação da água com os materiais provenientes de fontes renováveis, no caso aí com a casca de árvores, né, como que ele tem influenciado no escoamento da água pelo dossel. Ou seja, quando você tem uma floresta e tem uma chuva, uma precipitação, essa água ela escorre pelo tronco até chegar ao solo. Então, a professora Kelly, hoje a professora Marcele, a professora Julieta, elas têm isso como linha de pesquisa. E nós, né, o Samir, no caso aqui, nós estudamos a composição química dessas cascas, com a presença de lignina, hemicelulose e outros componentes, né,
Nós observamos, fizemos análise de ângulo de contato para saber qual era a característica, se era hidrofílico, hidrofóbico, né? Qual a interação que teria com essa água, qual a influência que teria no momento desse escoamento. E o professor Sérgio, ele é matemático, né, formado na Unicamp, com pós-graduação em física, então ele fez uns modelos para a gente tentar entender essa interação devido às medidas que a gente obteve de ângulo de contato com água. Um trabalho bem bacana, foi publicado nessa revista aqui na Frontier in Forest Global Change, né? E é uma linha de pesquisa que a gente tem cooperado, mas a linha de pesquisa principal é da professora Kelly. Trabalho muito bonito. Tanto que saiu essa matéria na UFSCar e em alguns sites, né, sobre esse estudo da biodiversidade das florestas, aí, chama de cloud forest, né, florestas fechadas, né. Foi bem bacana, foi bem interessante participar. Esse foi um projeto financiado, essas florestas nebulosas aí, nebulares, né, pela FAPESP. E aqui tem esse projeto, né, que a professora Kelly era responsável e tive o prazer de fazer parte. Tem também esse trabalho aqui, que é com a professora Julieta, que ela faz esse estudo lá na Amazônia. Muitas vezes ela estuda isso em cerrados que tem por lá, às vezes até na própria floresta próxima à universidade. Tá? Então é um trabalho de cooperação que a gente está aprendendo. É bem interessante aprender uma coisa diferente, ver que a gente consegue fazer essa conexão e está no limite aí da multidisciplinaridade, né? Bom, falando da celulose, entrando mais afinco na celulose, aqui a gente tem uma unidade da glicose, que é o monômero da celulose. Até um tempo atrás, acho que muitos aqui ouviram falar, né, que a gente chamava o monômero da celulose como a celobiose, que eram 2 unidades de glicose, né? Mas a partir de 2017, o professor French, que é o editor-chefe da revista Celulose, ele publicou um artigo com algumas considerações por que deveria ser a glicose, o monômero, né, a unidade repetitiva da celulose. Então aqui a gente tem uma cadeia de celulose, onde vocês podem observar que você tem aqui a glicose, ela vai se alternando, está ligada pela ligação beta-D, tá? Glicosídica, beta-glicosídica, e ela vai se alternando. Em um certo momento, ó, esse oxigênio aqui do anel pirano, né, ele está para cima, tá? No outro momento ele está a 180. O mesmo acontece com a ligação glicosídica, então ele fica a 180 graus. E isso vai dando uma certa conformação para a cadeia, que ela fica numa forma linear. Tá? O comprimento aqui, ó, aqui está ainda está no modelo antigo, que está como unidade repetitiva a celobiose, ele tem um comprimento de 1 nanômetro. Só para ter uma noção, aqui tem uma ideia de escala, quando você tem, por exemplo, uma árvore, né? E aqui você tem um tronco, né, cortado o tronco, e você faz uma análise dessa seção transversal, aqui você vai ampliando essas regiões aqui, ó, vai chegando na estrutura celular, na estrutura da parede celular. Aqui você pode observar que em alguns momentos as fibras elas estão numa direção e no outro estão na direção oposta. Então tem toda uma estrutura organizacional, tá? E até chegar aqui a fibra de celulose, tá? Que está na escala nanométrica. Então você tem a nanofibra, você tem depois as microfibrilas, que são unidades dessas nanofibras juntos, né, formando a fibra. Ela tem partes, né, fases amorfas e fases cristalinas, tá? Que são importantes, que então ela se encaixa no modelo de um polímero semicristalino, ou seja, de 2 fases. Ela tem uma fase amorfa e uma fase cristalina. E a obtenção da nanocelulose, ela pode ser obtida por 2 caminhos, tá? Ela tem 2 estratégias. Uma das estratégias, aqui que a gente chama de bottom-up, ou seja, de baixo para cima. Você vai construindo. É o que acontece com a celulose bacteriana, ou a nanocelulose bacteriana. Se utiliza, tá, um meio de cultura,
Tá? Geralmente o pessoal tem estudado bastante a kombucha, e você vai alimentando, né, esse meio de cultura, variando o tipo de alimento. Por exemplo, você está usando açúcares. Se ele é um açúcar demerara, se é um açúcar mascavo, se é um cristal, se é açúcar refinado. Tem tido vários tipos de estudos. Tem um pesquisador que é bastante conhecido nessa área, que trabalha com isso, tem startups, que é o professor Hernani Barudi, da Uniararas, na cidade de Araraquara. É uma área muito interessante. Então, ela vem de baixo para cima, vai construindo a celulose. Tá? Então, aqui, nesse método, você tem algumas vantagens. Por exemplo, você não tem a presença de lignina, de extrativos, de hemicelulose, o que acontece aqui nesse outro método, nessa estratégia de desconstrução. Por que desconstrução? Aqui você pega uma fibra de celulose, você vai fazendo tratamentos químicos, tá? Ou até quimiomecânicos ou enzimáticos, e você vai separando, vai retirando, removendo esses constituintes até você chegar na celulose. Esse é um método já conhecido, por exemplo, branqueamento, que é muito utilizado nas indústrias de papel, para obter a pasta de papel, e tem vários métodos para obtenção de polpa craft, polpa sulfito. Então, obtendo essa polpa, aplica-se outros métodos, por exemplo, no caso aqui, para celulose, usando cristais de celulose, um tratamento químico ou enzimático, uma hidrólise enzimática, uma hidrólise ácida, ou tratamentos mecânicos, tá? Com alta taxa de isolamento para obter as nanofibras de celulose. Mas, aqui a gente tem no grupo, né, o pessoal que trabalha com esse tema, no caso aqui a Evelyn, que é uma mestranda, que está sendo orientada pela professora Maíra, e orientada por mim, o professor Daniel, da PUC, que ele é co-orientador da Thaís, que trabalha com celulose bacteriana, com modificação química para aplicação médica, né? E orientada por mim, inclusive defesa prevista para julho. Então, esses são os pós-graduandos e os docentes que trabalham nesse momento com esse tema no grupo, tá? Em cooperação. Eu tenho muito a agradecer a eles pela ajuda. Aqui só um exemplo da produção, né, da celulose bacteriana, que é bem conhecida também a nata de coco, né, que você tem a produção dessas da celulose bacteriana, né, aqui em escala nano. Aqui você tem na escala de bastonetes, né, só para alguns exemplos, publicado pelo professor Alan. De forma geral, é o seguinte, você tem aqui as fibras de celulose. Como eu havia dito, você tem regiões nela, né, as fases cristalinas e as fases não cristalinas, ou seja, a fase amorfa e fase cristalina. Essa fase amorfa ou não cristalina, ela apresenta um volume livre maior. Então, a penetração, a difusão de moléculas de baixa massa molar ali, ela é mais ela é facilitada, vamos dizer dessa forma. Então, no momento que você coloca esse material, por exemplo, sobre a influência ou no meio com um ácido, se esse ácido, natureza do ácido sulfúrico, clorídrico ou fosfórico, você vai ter a ação desses íons hidrônios aí, tá, ocorrendo a quebra dessas ligações. E, preferencialmente, ele vai atuar na fase amorfa. Então, só para colocar aqui, atuando na fase amorfa, ele vai eliminar essa fase amorfa aí, tá, deixando apenas a fase cristalina, preferencialmente. Entretanto, o que acontece? Tem que tomar um pouco de cuidado com o tempo, com a temperatura e com a concentração do ácido, porque apesar de ser preferencialmente a hidrólise ocorrer na fase não cristalina, na fase amorfa, ela também ocorre na fase
cristalina, mas com a cinética um pouco menor. Então, tem que se controlar isso para que não ocorra a total hidrólise, né, do material todo. Né? Um outro processo é o cisalhamento mecânico. Aqui eu obtenho as nanofibras de celulose, onde você já tem, por exemplo, o diâmetro entre 20 e 50 nanômetros, mas você tem um comprimento muito grande. Muitas vezes você não consegue medir esse comprimento. Tá? Por isso que, em alguns casos, alguns autores chamam de celulose microfibrilada também, as famosas MFC. Se vocês observarem, por exemplo, o diâmetro aqui dos nanocristais de celulose, ele varia de 2 a 15. Claro que tem diâmetros que são maiores, né? E o comprimento entre 10 e 500, 100 e 500. Aqui já varia de 1.000 a 1.500, mas tem comprimentos maiores ainda. Quando você divide esse comprimento por esse diâmetro, você tem uma propriedade chamada de razão de aspecto, que é muito importante, que eu for falar mais à frente. Aqui tem produto formado, que foi colocado, caso numa lente polarizada, porque senão a gente não vai enxergar, que é muito pequeno, então tem que colocar aqui para ter as interações e a gente conseguir observar. E aqui tem o gel, que é uma forma de um gel, tá, cremoso, que se obtém as nanofibrilas. Indo para o caso dos nanocristais celulose na hidrólise ácida, você tem a fibra. Primeiramente, você faz um tratamento alcalino, se essa fibra, por exemplo, ela não for totalmente branqueada. Às vezes você pega uma fibra como o rami, ela é branqueada, ela é bem de poucos ativos, né? Poucos componentes, mas é importante passar por um tratamento alcalino. Normalmente se faz aí um tratamento com NaOH ou KOH, dependendo do que você tem disponível. Se for NaOH, 2% já é suficiente, KOH 5%. Tratamento de 2 horas com 80 graus Celsius, e você vai fazer uma limpeza nessa celulose. Após isso, faz um tratamento, né, com um tampão, 80 graus, aí você usa cloreto, né, e acetato, e branqueia ainda mais essa celulose, se for o caso, se for necessário essa etapa, e após você submete isso a uma hidrólise ácida. A hidrólise, geralmente, o que tem mais na literatura é a hidrólise com ácido sulfúrico, tá? 65% em massa. Mas também tem essa hidrólise com ácido clorídrico e outros ácidos também, que varia aqui, no caso do ácido clorídrico, de 2,5 a 4 normal, refluxo, sob refluxo. Agora, é importante dizer aqui que trabalhar com ácido sulfúrico, ele é apropriado em certos pontos, porque aqui, no momento da hidrólise, é onde ocorre a primeira modificação, onde grupos éster sulfato são inseridos na superfície do nanocristal. Então, você fica com essa superfície carregada negativamente. E o fato de você ter essa superfície carregada negativamente dá estabilidade da suspensão. Então, você tem uma suspensão, ela tem uma estável, o que não acontece com ácido clorídrico, por exemplo. Então, como a celulose ela não é solúvel, tá? Ela tem dificuldades para encontrar um bom solvente para ela separa a fase quando você não tem o uso, quando você não utiliza o ácido sulfúrico e utiliza ácido clorídrico, por exemplo. Então você tem um corpo de fumo. Aqui já tem uma suspensão estável. Claro que isso depende da quantidade de grupos que você adicionou na superfície. Isso está relacionado com a concentração do ácido, com o tempo de hidrólise e com a temperatura utilizada. Tá? Por outro lado, também, tem um pós, mas também tem contra, né? Que quando você adiciona esses grupos, essa sulfato na superfície, o enxofre, ele atua como um autocatalisador. Então, ele contribui para o decréscimo da estabilidade térmica desses nanocristais. Então, no momento que você for, por exemplo, utilizar ele para reforçar uma matriz, pode acontecer que você tenha que trabalhar com temperaturas mais baixas, para não ocorrer a degradação. Tá? Bom, após isso, né, faz a centrifugação, a purificação via diálise até alcançar um pH neutro, né, ou próximo do pH da água que você está utilizando, tem a sonicação e você tem os seus nanocristais. Aqui, ó,
tem um esqueminha, não sei se vocês estão vendo bem. Aqui claro que o nanocristal não é dessa forma, tá? É tão bonitinho assim. Ele parece mais com aquele, para quem gosta do Game of Thrones, né? Já assistiu Game of Thrones. Tem o Rei da Noite, ele tem uma lança, mais parecido com aquela lança que ela no final ela é mais fina, tá? Nas pontas ela é mais fina, então não tem o mesmo diâmetro. Aqui foi mais uma questão de didática. E aqui tem a fase cristalina, a fase organizada, né? E aqui tem a fase amorfa. Então, no momento da hidrólise, preferencialmente, a hidrólise ocorre nessa fase aqui, amorfa. Então, se fosse perfeito, tá? Que não é dessa forma que ocorre, seria removida apenas a fase amorfa e ficaria dessa forma, apenas os cristais. Mas, como eu disse, a hidrólise, né, o íon, né, o hidrônio, ele não é seletivo, tá? Porque tudo isso aqui é celulose. Aqui está mais organizado, então a hidrólise aqui, ela tem a cinética dela é menos favorecida, mas ela ocorre também. Se essa reação ocorrer em temperaturas altas e tempos prolongados, tudo isso daqui vai ser hidrolisado, você vai ter uma suspensão pode chegar só a glicose, tá? Não ter cristais. E aqui tem a foto novamente. Aqui tem alguns exemplos do algodão, tá? A extração, que foi esse trabalho do Ebelin, onde foi medida aqui, tem a imagem de transmissão, aqui tem as fotos, né? Tem as imagens aqui, você pode observar, foram medidos vários diâmetros aqui, comprimentos. Então, a média do diâmetro aqui é de 15 nanômetros, e o comprimento fica entre 100 e 200. Para a gente fazer um cálculo, padaria, um cálculo bem rapidinho aqui, vamos supor que o comprimento aqui seja de 150 nanômetros, tá? Então, se você pegar 150 e dividir por 15, tá? Você vai ter uma relação que é chamada de razão de aspecto, que é a relação comprimento-diâmetro, tá? Então, de 10. Então, essa é uma informação muito importante, porque quando você vai fazer o cálculo da quantidade de nanocristais que você precisa adicionar numa matriz polimétrica, ou seja, o volume, fração em forma de volume, essa informação ela é importantíssima, porque vai chegar num certo momento da concentração que você vai utilizar, que vai formar uma rede tridimensional, e você precisa alcançar essa concentração para que essa rede se forme, tá? E o que é interessante disso é que você utiliza quantidades de nanocristais bem abaixo do que você utilizaria só com a fibra de algodão, por exemplo. 5% é um valor assim interessantíssimo, quanto que você proporciona reforço em termos de propriedades mecânicas de tração, tá? De resistência à tração, bem maiores do que só a fibra de algodão puro. Aqui tem trigo, né? Tem uma foto aqui. E aqui esse trabalho do Albert, ele tem aqui a extração dos nanocristais e tem a imagem. Você pode observar que a morfologia desses nanocristais de trigo aqui ele é bem diferente do de algodão. E olha, eles são bem mais compridos e mais finos. Olha aqui, ó, 5 nanômetros de diâmetro. Aqui você tem uma razão de aspecto de 45, enquanto que o outro foi de 10. Tá? Claro que está sendo considerado aqui um certo valor de comprimento, está pegando um valor aqui de comprimento aqui para dar esse valor de 45. Só fazer a conta aí, tá? Próximo de 300, tá? Então, tem estudos que se avaliam qual a influência da razão de aspecto, por exemplo, para uma fonte específica, nas propriedades mecânicas em termos de resistência à tração em algumas matrizes poliméricas. Então, o que se observa? Que ao passo que se vai aumentando essa razão de aspecto, vai aumentando essa propriedade. Você vai proporcionando a esse sistema melhores propriedades em termos de resistência à tração. Entretanto, é o seguinte, quando chega um momento, ele tem um limite, que aí as propriedades começam a cair.
Por quê? Porque como qualquer sistema, se você coloca uma concentração muito grande, vai chegar um momento que você vai começar a ter aglomerados. Tendo aglomerados, você vai gerar tensões localizadas, e essas tensões são pontos de rompimento no momento de um ensaio. Tá? Aqui, só para especificar, exemplos de várias fontes distintas, né? E a morfologia de cada nanocristal. É bem bacana, bem bonito. Esse trabalho aqui da lufa cilíndrica aqui é aquela bucha de tomar banho que a gente tem aí, bem famosa no Brasil, né? Então foi o Gilberto Siqueira, que hoje trabalha no EMPA, na Suíça, que tem se destacado muito nessa área de nanocelulose, principalmente com impressão 3D, utilizando para impressão 3D. E na época que eu estava no pós-doutorado, ele estava fazendo o doutorado dele, estava no começo do doutorado, e estava trabalhando com a lufa cilíndrica. Bem bacana. Tem Curauá, que é essa professora aqui, se não me engano, ela é da Universidade Estadual de Maringá, que é uma fibra muito interessante, até para utilizar ela na escala micro também. Se eu não me engano, a Volkswagen estava utilizando essa fibra para forrar os carros da Volkswagen por dentro. E você tem aqui, ó, madeira mole, né, na polpa craft, né, e branqueada, celulose cristalina, tá? Várias fontes diferentes. Essa aqui é a celulose bacteriana também. Esses dados todos estão nesse livro aqui do professor Alain. Tem várias informações. É um livro bem bacana, bem interessante, bem completo. E para fazer um pouco de divulgação do trabalho, aqui tem uma foto do Gilberto, né, que está lá no EMPA. Aqui foi meu orientador de doutorado, do Instituto de Química de São Carlos, e o professor Alain, lá de Grenoble, hoje do Pagora. Nós fizemos, né, o desafio na época foi conseguir utilizar esses nanocristais de celulose, pelo fato de que eles eles apresentam uma superfície rica em grupos OH. Então, apesar de não serem solúveis em água, eles tem bastante grupos OH, então apresentam uma certa característica de interação com a água, de hidrofilicidade. E o polietileno, que é um dos polímeros mais utilizados aí, ele só tem carbono e hidrogênio. Então, no momento de você fazer a mistura, não tem uma boa adesão. Não tendo uma boa adesão, o que ocorre? Normalmente forma-se os aglomerados. E esses aglomerados, como eu falei, se tornam um ponto de tensões. Esses pontos de tensões fazem com que haja rompimento fácil. Foi uma pena que eu deveria ter colocado aqui uma foto que eu tenho mostrando a dispersão desses materiais na matriz. E esse trabalho que foi feito uma funcionalização com um cloreto de ácido, variando o tamanho da cadeia. Então, cadeia de carbono com 6 carbonos, com 12 carbonos e com 18 carbonos. E foi avaliado qual a influência do tamanho da cadeia nessa mistura com o polietileno. Então, ele foi publicado em esse artigo aqui, ele está muito bem citado, ele tem, eu acho que, mais de 500 citações, se eu não estiver enganado. A última vez que eu olhei. E, como tinha muito resultado desse trabalho, nós publicamos um trabalho, né, aqui que foi feito junto com o pessoal do LIEC, o professor Fábio Leite, que caracterizou por AFM, né, e o professor Elson Longo participou do trabalho, que nós caracterizamos só usando cristais com essas diferentes tamanho de cadeia. Isso foi publicado nesse Journal Renewable Material. Como o foco desde 2013, o foco era trabalhar com materiais de fontes renováveis, uma das coisas que a gente decidiu fazer, e aí foi feito junto com o professor Wagner aqui, e o Marcelo do Instituto de Física de São Carlos participou, aqui a mestranda, hoje doutora, né, Natália Rigota, a gente foi trabalhar com taboa, acho que vocês já ouviram falar na taboa, né, que é uma macrófita Tifra domingensis, né, que ela é tida como uma praga em alguns lugares, né. Então, nós pegamos na Flona, na floresta nacional aqui próxima aqui do campus,
O pessoal da engenharia florestal fez a coleta para a gente, mais uma vez nós fomos lá para conhecer, para coletar, e avaliamos esse trabalho aqui, a idade de uma planta jovem e de uma planta senescente, ou seja, no estágio já avançado. E avaliamos a morfologia desses nanocristais obtidos, as condições, como que a gente obtinha, qual o rendimento que tinha. Esse trabalho foi publicado aqui na revista Celulose, que é uma revista da Royal Society, da Springer, né? E após, nós reforçamos uma matriz, após fazermos uma modificação desses nanocristais com um reagente bifuncional, no caso aqui, né, um dianidrido. E foi reforçado acetato de celulose. Acetato de celulose é um polímero muito utilizado somente para a produção, por exemplo, dessas armações de óculos. Então, nós utilizamos para fazer esse reforço. Então, basicamente, o que a gente faz? A gente procura caracterizar essas fontes, né, que não tem mais nada de novo hoje, tá? Não tem nenhum método diferente. Então, se for tentar publicar algum artigo hoje, já não está tão simples assim. Teria que buscar novas formas de caracterização ou novos procedimentos, tá? Mas esses procedimentos já estão bem estabelecidos. E a aplicação, no caso aqui, uma das aplicações sendo em reforço em nanocompósitos, tá? Esse trabalho aqui é um trabalho muito legal, muito bonito, tá? Que foi feito em cooperação com o professor Rafael Longarese, que hoje está no mesmo departamento aqui na universidade, mas ele era do campus de Lagoa do Sino. E lá em Lagoa do Sino, ele é um campo característico, que ele é um campus que ele tem 400 hectares de produção. Então, tem as produções durante o ano, né? E uma delas, que na época eu estava responsável pela produção da fazenda, era a produção de milho. Tá? Então, você gera resíduos do milho. Então, a gente fez um estudo, né, para extrair esses nanocristais, né, em diferentes estádios fenológicos, estádios mesmo, tá? Então, esse trabalho teve a participação do Rafael, desse Daniel Baron, que ele trabalha nessa área, mais voltada para a área de morfologia, né? Se eu não estiver enganado, a memória não me falhar. E foi um trabalho que resultou nessa publicação do trabalho de iniciação científica do Samir. Esse trabalho aqui foi financiado pela FAPESP e foi um trabalho bem bacana, foi premiado no Congresso Brasileiro de Polímeros em 2017, em Águas de Lindóia, como segunda melhor apresentação, feita pelo Samir, que hoje é doutorando no programa. Um trabalho bem bacana mesmo. Um outro trabalho publicado nessa TETMET foi utilizar os nanocristais de celulose, aí numa fonte, né, comum, né, fonte de eucalipto, foi feita a modificação, tá, aqui com esse ácido 3-tiofenoacético. E foi feita a avaliação da orientação molecular desse substituinte quando, né, incorporado nos nanocristais de celulose. Ele foi publicado aqui na Static Metro, em cooperação com a professora Mercedes, que é uma professora que a gente coopera já há algum tempo, e o professor Marcos aqui também, e o professor Francisco. Né? O professor Marcos, ele trabalha com essa parte de eletroquímica, então ele fez algumas medidas de caracterização para a gente avaliar esse comportamento aí de semicondutores. Trabalho muito bonito também. E, mais recentemente, nós fizemos, isso aqui foi um trabalho que é bacana, que é voltado mais para a área social, que é o seguinte: tem o Antônio Nobre, que é um engenheiro de produção, que trabalha no INPE, lá na Amazônia, e ele organiza lá as comunidades, e tem um projeto chamado Fênix Amazônico, que é a professora Alessandra, do Departamento de Engenharia de Materiais de São Carlos, que ela que trabalha com ele na época, e os ribeirinhas, né, eles fazem lá os artesanatos, sacos
com as fibras que eles plantam e comercializam lá, e nós decidimos trabalhar e caracterizar essas fibras e avaliar o que tinha nessas fibras. Então, esse trabalho, né, ele gerou esse artigo na revista Industrial Crops também, uma revista bem da área, onde esse projeto, o que ele tem como objetivo? Ele agregar valor ao que é produzido lá. Então, por exemplo, tem algumas vertentes. A vertente de recuperação de áreas degradadas, por exemplo. Geralmente eles fazem, para fazer um plantio, algumas famílias para plantar algumas coisas e proteger dos animais, eles fazem algumas cercas. Depois de um tempo plantado, aquela região ali ela fica exaurida, então, para tentar recuperar, você tem que plantar algum tipo de árvore, algum tipo que não tenha origem nativa e que tenha crescimento rápido. Então, esse crescimento rápido faz com que você dê condições para que a vegetação natural ali, que é realmente nativo, ela consiga se restabelecer após ela é retirada. Então, essas fibras são obtidas desses plantios que tem nessa floresta, né, por esses moradores e por ribeirinhas também. Então, a gente estudou na época a malva e uma fibra muito interessante que é a surucumirá. Com isso, a gente também publicou, né, um capítulo de livro referente à utilização de resíduos, né, recentemente, com a participação do professor Robson do Rio de Janeiro e com a participação dos doutorandos do programa Marcos e Samir. Isso aqui é a utilização dos resíduos de plantação de milho, né, para obtenção de nanocristais de celulose. Aqui tem esse artigo também publicado, usando essa fibra da Amazônia, que nós avaliamos aqui ela na forma de nanocristais de celulose e na forma de nanofibras de celulose. E dependendo da forma que você utilizar, no caso você tem efeitos distintos. Você tem uma concentração, fração volumétrica diferente que você tem que trabalhar. O próximo passo é utilizar agora as nanofibras obtidas dessas fibras aqui, né, e reforçar uma matriz polimérica. Esse trabalho foi publicado esse ano, né, com a participação do professor Valdeir, da USP de Lorena, o Vitor, que ele foi um mestrando no grupo, e hoje está no CNPEM, a Isabelle, que está em Lorena também. Mais recentemente também foi feito do tucum, né? Esse trabalho do tucum aqui, dentro desse trabalho também do Fênix Amazônico, né? Ele foi publicado, foi caracterizado, e a próxima etapa dele é um artigo que está sendo redigido, né, para avaliação do efeito desses nanocristais aqui de tucum, né, na matriz de polióxido-etileno. A gente pretende até o final do ano estar submetido, até antes, submeter esse trabalho à publicação. Ele tem a participação do Lucas, né, que participou dessa publicação aqui, Samir, Alessandra, José Carlos Vaz, que ele foi um mestrando do grupo, não está mais no grupo, e do Vitor, que também foi um mestrando do grupo, que está no CNPEM, e da Alessandra. O Vitor está aqui, ele está redigindo esse trabalho dele aqui também, que é voltado na parte de resíduo, que a gente trabalhou com bagaço de malte, que é voltado, que é um resíduo da produção de cerveja, né? Então, dependendo das condições que você trabalha, tá? Tempo, temperatura e hidrólise, nós observamos que a gente pode obter tanto a nanofibrilha de celulose quanto os nanocristais de celulose. Então, nós estamos escrevendo esse artigo e pretendemos submeter o mais breve possível. Só para uma característica de produção industrial, as empresas, né, que produzem isso, aqui tem
FP Innovation, né, no Canadá. Ela tem produzido, naquela época aqui, esses dados é de 2012, então já passaram mais de 10 anos, ela está produzindo 3 quilos por dia. Tá? Então ela é sulfatada, tá? Aquele que eu falei, e é redispersa em água. Ela é proveniente aqui de uma polpa de madeira mole, branqueada pelo método Craft. Então é uma planta piloto, que já está bem avançada. Aí tem a Selo Force no Canadá também, que já produz 1.000 quilos por dia, tá? Mesma coisa que a outra, tá? E o governo do Canadá, aqui, ó, tem a Alberta Innovates aqui, ó, eles estavam investindo muito nessa linha de produção de nanocelulose com resíduos das florestas, sem derrubar um pé, uma árvore que seja. Então, se vocês observarem aqui, ó, o Canadá ele tem um país que tem bastante. Aqui a Biovision, aqui a FMBGD, que estão produzindo. E você tem outros, por exemplo, nos Estados Unidos, no estado do Maine, estava comercializando. Chegamos a comprar nanocristais da Universidade do Maine. Isso aqui era, na época, caríssimo. 97% de água, porque é uma suspensão aquosa, você está comprando basicamente água e você tem nanocristais de celulose aqui. Então, é uma área bem interessante. Aí você tem os outros, a Melodeia, no Israel e na Suécia, né, que estão bem avançados hoje. Indo para a nanofibrilha de celulose, um trabalho pioneiro dessa nanofibrilha para obter foi feito por Eric e Turbach, tá, em 1983. Eles utilizaram aqui um homogeneizador de leite, tipo Gaulin, tá, para obter. Mas hoje já foram construídos, e como obtiveram sucesso, né, no artigo que vocês encontrarem sobre isso, na literatura, fala sobre MFC, celulose microfibrilada. Mas o diâmetro está na escala nanômetro até 100 nanômetros, então é uma nanofibrilha de celulose, que é o termo recomendado para se utilizar. Então você tem esses homogeneizadores aqui, ó. Tem esse tipo GE, tipo APG, que na verdade ele funciona, tá? O princípio dele é a desfibrilar via turbulência, cavitação local e efeito de cisalhamento devido às altas velocidades de impacto que tem. Você tem essa válvula aqui, ó, tem um produto entrando, tem a válvula, tem esses pequenos feixes aqui, esse anel aqui, ó, esse O-ring, com essa válvula ela fica abrindo e fechando rapidamente, então ela vai gerando ali alta taxa de cisalhamento e impacto com as paredes e vai produzindo um material homogeneizado e desfibrilado. Aqui você tem uma foto, né, da nanofibrilha obtida, tá, em forma de gel. Um outro método, esse daqui eu trabalhei com ele no CTP lá em Grenoble, no Centro de Tecnologia de Papel. Você tem essa câmera aqui, como fosse um reatorzinho, que pode ter essa geometria aqui, ó, pode ser esse Z ou dessa forma. Então, quando você alimenta por essa cavidade aqui uma suspensão entre 2% e 3%, em torno de 2% aqui, em água, ele vai entrando e aqui você tem uma coluna que tem um diâmetro. Quando ele chega nesse retorzinho aqui, você tem uma diferença de diâmetro aqui que gera um gradiente de pressão. E esse gradiente de pressão ele vai desfibrillando as fibras de celulose. Aqui tem uma foto, né, do que a gente usou na época e do material que a gente obteve. Tá? Um outro princípio, que é o Cry Cushion, né, é um princípio que é utilizado apenas na academia, não tem uma aplicação em grande escala, pelo fato de que você utiliza, no caso aqui, nitrogênio líquido, você coloca nitrogênio líquido nas fibras, e o nitrogênio líquido, ele congela a água entre as fibras de celulose, e você vem com como é que é o nome? Tipo um pistilo de ferro fundido, e você gera um impacto, tá? Eu esqueci em inglês o mortar, em português esqueci o termo, tá? Quando a gente faz tipo um macerar. E você vai desfibrilando, porque espera-se que o impacto que você faz nesse momento seja
transfira energia suficiente para que separe as fibras. Tá? Desculpa, pessoal. E aqui está o método mais tradicional utilizado, que é o Masuko Grinder, né? Que é de uma empresa japonesa que trabalha com alta taxa de filamento. Só um minuto. Aí... E aqui o que acontece? Você tem essas pedras aqui, que tem essas ranhuras, e uma delas é fixa e a outra é rotaciona. Então você controla a distância entre elas, coloca uma suspensão entre 1 e 2% aqui também. Nesse caso aqui, tem uma rotação de 1.500 RPM, mas tem equipamentos que chegam a 2.500 RPM. Essa alta taxa de rotação vai desfibrilando e você recupera por aqui as fibras. Depois eu mostro uma foto de um trabalho que a gente tem utilizando esse equipamento. Entretanto, qual o problema e qual o limitante para se trabalhar com essas técnicas? Que elas demandam muita energia. Então, tem trabalhos que mostram que a quantidade de energia que é gasto para a produção dessas nanofibrilas. Então, uma das estratégias para redução desse gasto de energia é a modificação, um pré-tratamento. Então, faz uma modificação química antes, ou até uma modificação enzimática, né, alguma coisa assim, um tratamento. Depois se passa no equipamento e você consegue obter o material com menos gasto de energia. Por exemplo, aqui você pode fazer a carboximetilação na fibra, depois se passa no equipamento, obtém com essa textura, com essa forma aqui. Aqui é utilizado o radical tempo, que é um reagente, que é um radical realmente. E aqui tem a cationização, então já reduz bastante. Aqui apresenta a estrutura, né, e o nome do radical tempo, que é o 2266-tetrametilpiperidina 1-oxil, porque ele tem esse radical, que é um elétron isolado aqui. Então, o que acontece? Esse reagente aqui, quando você faz um tratamento nas fibras, em torno do pH 10, usando brometo de sódio, controlando bem as condições, ele vai oxidar, tá, as hidroxilas do carbono 6, que é o carbono primário, a carboxila. Então, isso aqui vai mudar a energia da superfície da celulose, diminuindo as intensidades das ligações de hidrogênio, e com isso você consegue separar mais facilmente por métodos mecânicos, tá? Então, aqui tem algumas imagens, né? Tá, as nanofibrilas tratadas com radical tempo, tá? Oxidado com radical tempo. E aqui tem alguns trabalhos que nós publicamos, no caso aqui, com algumas fibras, né? Não necessariamente com a fibra trabalhada com radical tempo, mas com nanofibrilas de celulose para reforçar também polímeros, tá? Esse trabalho foi feito em cooperação com o professor Pessan, professor Alessandra, que é a responsável por ele, professor, aqui é o Marcos Pini e outros, tá? A mesma de trabalho com nanofibrilas de celulose, esse trabalho aqui foi resultado de um trabalho de mestrado aqui no programa, do Antônio Camilo, sobre a minha orientação e a orientação do professor Rafael, basicamente do professor Rafael, tá? Em que foi avaliado a produção de nanocompósitos, né? Aqui com disulfeto de molibdênio, tá? Para avaliar as propriedades ópticas. Bem interessante esse trabalho, publicado aqui na revista Celulose, que tem um trabalho bem interessante mesmo. Saiu também esse capítulo de livro, onde o professor Robson, ele e a esposa dele, a Kênia, com a iniciação científica aqui da Thaís Galina, que hoje, se não me engano, está no Instituto de Química de São Carlos, fizeram modificações químicas com grupos de cianovinílicos e avaliaram o potencial de redução do CO2. Tá? E esse trabalho aqui também foi de um trabalho de mestrado do Henrique, em que a gente fez modificações químicas na celulose, utilizamos a estrutura da Suzano, passamos no açúcar que eles têm lá, e obtivemos um material modificado para obter um compósito auto-reforçado. Já tem a modificação dele na própria estrutura da nanofibra, tá? Da nanofibrila. Aqui são outros trabalhos que foram realizados no grupo, tá?
que recentemente foram feitas modificações com glutamiano sulfato, né? Aqui com o objetivo de trabalhar com a absorção de corantes, a absorção de fármacos ou até de metais potencialmente tóxicos. E esse trabalho foi publicado recentemente com a liderança do Guilherme Pegoraro, né, que foi um trabalho de revisão em que foi utilizado, né, elementos de terras raras e nanocelulose, fez esse trabalho de revisão que tem pouco trabalho na literatura. Um artigo bem interessante de revisão. Praticamente tem muito pouco na área. E esse artigo aqui está, entre aspas, aceito, né? Tem que fazer algumas modificações, enviar para a revista Celulose, onde foi utilizado o grafeno funcionalizado em nanofibra de celulose. Quem liderou esse trabalho aqui foi o Lucas Repeca, que é um doutorando do grupo. E foi em colaboração com o pessoal do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Aqui tem outros trabalhos, né? No caso do trabalho do Vitor, está em andamento da publicação, e na produção de nanofibras também aqui tem as empresas que produzem nanofibras. No caso aqui tem já, pode observar que as japonesas, as europeias, elas estão mais à frente. Tá? O que é interessante, tanto do nanocristal como da nanofibrila, é que eles não são tóxicos. Tá? Então, você pode utilizar em várias frentes, inclusive na parte de cosméticos, várias frentes de embalagens. Isso é bem interessante e abre o leque para a utilização delas. Aqui foi feita uma previsão, naquela época, do aumento da produção até 2017. Partiria de 2009, de 9 toneladas por ano, né, aqui na produção, para 780 em 2017. É uma pena que é difícil de conseguir esses artigos aqui com esses dados atualizados de 2017 para cá, porque isso aqui, na market study aqui é em torno de 1.000 euros para você ter acesso a esses dados aí. E aqui tem a aplicação, potencial uso, né, que 2011 e a previsão para 2017, que se confirmou. Então, pegando só na parte de compósito aqui, ó, 46% em compósito. Em 2017, 36%. Diminuiu em termos percentuais. Tá? E houve um aumento na eletrônica de 4 a 8, dobrou. E papel cartão praticamente ficou a mesma coisa, né, 21, 20. Aqui, medicina, quase dobrou. Em membrana de filtração aqui, ó, aumentou. Aqui. Em modificadores reológicos, em aerogéis, então teve um aumento. Claro que com uma redução aqui da área de compostos, mas se vocês observarem bem, olha só, 780 toneladas por ano. Então, 36%, apesar de ter diminuído percentualmente, ainda continua utilizando-se uma grande parte desse material para reforçar compósitos, né, matrizes poliméricas. Aqui tem em termos de mercado, né, seguindo para o final, aqui tem os dados de 2012, onde que está sendo mais utilizado, tá? Aqui tem um crescimento composto, tá? Para investimento, aplicação em milhões de dólares. Então é mais aplicado aqui em papel e polpa, depois seguido de compósitos. Aqui para a indústria farmacêutica e biomédica, sensores e eletrônicos e outros. Né? O país que mais trabalha com isso é a Suécia, seguido da Finlândia, depois a Alemanha. Isso dados de 2020, tá? Aqui tem o crescimento, né? O crescimento anual composto, a taxa é de 2,7 naquela época. Claro que houve uma modificação. Isso aí está atribuído, né, à utilização de materiais, né, a pressão e a exigência de materiais, né, usar materiais de fontes renováveis ou materiais pouco agressivos ao meio ambiente, né, pela sociedade civil. Aqui tem uma outra, do outro lado, que faz uma previsão de 2018 para 2030 no investimento em dólares. Olha como que tem um crescimento interessante. Tá? Crescimento
anual composto está de 20,1. Esse crescimento anual composto ele depende, tá, do valor final investido e dos riscos e do que é produzido, do lucro. Então, é diferente de ter cresceu 50%, tem que ter, ou 100% tem que ter dobrado. Não, isso aqui é diferente, é um crescimento anual composto. Tá? E aqui, tem um mercado de nanocelulose, né, nos Estados Unidos, investimento. Nos Estados Unidos, que tem, em 2030, eles pretendem investir aqui em torno de 300 milhões de dólares até 2030, seguida aqui, dos investimentos. Em 2022 estava em 70, então é um crescimento considerável com essa taxa de anual composta de crescimento aqui de 20,4. Isso aqui na América do Norte. Aqui, no Reino Unido, tá? 130, já praticamente um terço que os Estados Unidos estão investindo. Aqui no Canadá, 124, que é a previsão de investimento. Com uma taxa, você pode se perguntar, nossa, mas a taxa de anual composta é praticamente a mesma. Sim, a taxa de anual composta é a mesma, mas o investimento é diferente porque parte de um valor diferente em 2022 e 2018. Tá? Aqui no Japão e no Brasil, é esperado que em torno de 2030 um investimento de 22,2 milhões. Tá? Nós ainda temos muito a avançar, apesar nós termos sermos ricos, temos uma ainda esgotável aí, praticamente fonte, tem muita coisa que a gente poderia explorar, mas a gente tem ainda aquém dos investimentos que estão sendo feitos em outros países. O que eu conheço no Brasil, empresas que estão produzindo nanofibrilha de celulose, é a Suzano, que tem feito isso muito bem, que é uma das maiores empresas do segmento no mundo, né? Mas não tenho, pelo menos até o momento, notícia de outra que esteja produzindo. Bom, esse aqui é um trabalho mais específico, né? Que eu não vou falar, vou encerrar por aqui. E vou mostrar apenas o equipamento da Suzano para vocês darem uma olhada aqui. Esse é o equipamento da Suzano, que é o mesmo lá, não tem a foto aqui. Tá. Então eu fico por aqui, pessoal. Caso alguém tenha alguma dúvida, fiquem à vontade de perguntar. Bruno, obrigado novamente. Desculpa ter estendido muito aí. Não tem problema, tá ótimo. Obrigado, Júnior. Acho que a ideia de materiais renováveis ela é sempre importante. Deu um foco bacana também, se tem dado, né, nos últimos anos, os materiais amazônicos, e isso também ajuda, né, não só dar um charme, mas também achar novas aplicações, né, porque a nossa natureza, que ela é vasta, né, e já vai mostrando com um valor agregado, né, não é só falar que é importante a Amazônia e não mostrar, né, isso é. Exatamente. É possível você fazer de forma sustentável. Né? Exatamente, acho que isso é importante. E entra nos princípios, né, dos ODS também. Exatamente. Que tem a FAPESP, os órgãos de fomento têm discutido, né? Nossa, as pós-graduações estão começando a discutir, mas acho que também às vezes tem algumas coisas que viram. Eu acho que os ODS são importantes, mas às vezes fica um foco tão nos objetivos e que só parece que nós estamos transformando o que a gente faz, né, para ver em qual ODS a gente se encaixa, né? Mas é legal o princípio da ODS para transformar a nossa sociedade numa sociedade sustentável e não só adaptar, né? E isso acho que o seu trabalho mostra isso, né? Que eu vejo que algumas pessoas estão falando de ODS, mas falando só para ver se encaixa no paper ou encaixa na. O que eu faço aqui? Até o ODS já faz, mas ela não muda a filosofia de ter a melhoria de valor agregado, de sustentabilidade, que é o que a ONU prega, né? Sim. E é isso que nós precisamos pensar. Pessoal, vamos, depois desse minha fala um pouco filosófica, eu vou abrir para perguntas que vocês podem fazer a partir desse momento. Bruno, só pegar um lenço aqui rapidinho. Pode, fica tranquilo. Aí o pessoal já pode se organizar aqui.
começar as perguntas. Alguém quer começar a fazer Quem se habilita a fazer perguntas? Todo mundo tímido hoje, meu Deus. Eu posso começar, mas vocês estão muito tímidos hoje, Victor. Ga- Galera, se tiver tímido, pode também escrever, se não. Joel ligou a câmera, você vai querer perguntar, Joel? O Joel tá com a câmera. Acabou. Tá ouvindo, professor? Tô ouvindo, Joel, pode perguntar. Tá, trabalho muito interessante, né? Que a gente trabalha um pouco próximo disso, né? Estou dizendo com nanopartículas, né? Nanopartículas metálicas, mas também a gente faz uso de biomassa, né? Principalmente recursos amazônicos, né? Aí casca de árvore, doravante seriam descartes. Travou. O Joel. Quanto material é utilizado, né? Ô, Joel, travou. Só pergunta travou. Se puder perguntar de novo, não tem problema. Só perguntar mais uma vez. Tá Ou bom. escrever, Eu não tem queria saber problema. sobre o rendimento, professor, sobre o rendimento dessas fibras. Ah, tá. Eu vou Vai. escrever aqui, professor. Legal, Joel. Tá joia. Deu para entender. Ele vai escrever, acho que para detalhar mais, né? Mas é mais sobre o rendimento, Júnior. Mas eu acho que se você puder escrever, Joel, não tem problema. Internet às vezes não ajuda. Bom, Professor. Mas é o isso mesmo, eu rendimento, queria saber sobre o rendimento, né, desse material. Tá. tem o Tanto, rendimento, tanto, em, tanto em composições e quanto em questão de dinheiro, né? Porque aí a gente fala também em rendimento, nessas situações. Porque eu lembro que eu estava no mestrado. E aí a gente falava muito sobre essas considerações, né? Quanto de biomassa a gente precisa retirar para fazer uma quantidade boa de nanopartículas e quanto isso ia render no mercado, né? Que é uma coisa importante também para a indústria, né? hoje nessa questão da economia circular, né, você tem que ter, eles estão vendo com bons olhos quando você faz essa análise, né? Por exemplo, vamos fazer uma projeção aqui, Joel, da extração de nanocristais, tá? Pegar nanocristais. Às vezes você pega, por exemplo, uma fonte de um nanocristal, ou de uma fibra, pegar uma fonte de uma fibra, vamos pegar aí uma fibra de eucalipto, né? Pegar o eucalipto, que é aqui utilizado para fazer papel. Uma das técnicas assim, utilizadas para fazer uma caracterização dela é você avaliar a fração cristalina dela. Então, quando você pega, por exemplo, uma fibra e você moe ela, natura, e vai fazer um raio-x, tá, para determinar a fração cristalina, você vai observar que ele tem lá um valor, tá, relativamente assim modesto. E ao passo que você vai aplicando os processos de branqueamento, tá, para você conseguir fazer a extração dos nanocristais, você vai removendo as frações amorfas, lignina, hemicelulose, essas coisas. Então, a tendência é você aumentar essa fração cristalina, mas na verdade você não está aumentando nada, porque como você removeu, a quantidade continua a mesma, né? Você só removeu fase amorfa, então você tem agora mais material cristalino, mas pela remoção de outros. Então, quando você observa na literatura, você tem aí alguns valores e você tem que tomar cuidado se ele está fazendo essa relação em relação à fibra original, tá? Esse valor, ou em relação a ele é branqueado, tá? Se for branqueado, você vai encontrar valores na literatura até certamente elevados. Mas, por exemplo, um valor de 30% de rendimento na extração de um nanocristal é um valor considerável. Tá?
Quando você pega, eu falei da Universidade do Maine, né? Em 2010, a professora Alessandra, ela trouxe, ela foi para os Estados Unidos, ela trouxe. Não lembro se estava custando 500 ou 700 dólares. Né? Aí você olha que tem 97% de água, você está comprando água ali, né? Pagando dólares ali, em água. Mas é o seguinte, aí parece, né, Bruno, aquela coisa mas você cobra tão caro por isso? Não, mas para você chegar até isso, você tem toda uma construção por trás de conhecimento que agrega esse valor. Que é o que a gente precisa fazer. Agregar valor. Então, em 2000, se eu não me engano, foi 2014 ou 13, eu não me lembro bem o ano. Eu fui para o Canadá, em um congresso, e lá no Canadá eu encontrei um amigo e ele tinha marcado uma visita na FPI Innovation. E nós fomos lá conversar com o vice-presidente da FPI Innovation. E para nossa surpresa, o vice-presidente da FPI Innovation era o chefe do P&D, chamava Richard Berry. E ele e conversando, e ele falou, nosso interesse agora são nanocristais. Porque você está fazendo uma hidrólise ácida com ácido fúrico, você recupera esse ácido. Você consegue ter um... Então, eles falaram, nós queremos trabalhar com nanocristais naquele momento. Eles estavam investindo isso, fazendo mais de 10 anos. Mais de 10 anos. Então, o rendimento pode parecer baixo, mas a hora que você vende, isso daí é o retorno que tem. Agora, para nanofibrillas, você pega uma suspensão, vamos pegar 2 litros de uma suspensão 2%, você vai passar no equipamento, você pode ter algum tipo de perda, mas você vai ter aquela massa ali. Você também vai encontrar esse material numa suspensão aquosa em torno de 2, 3%. Mas ela é tipo um gel. E agora está muito em evidência isso. Então, dependendo da quantidade, do tamanho do equipamento que você utiliza, você vai ter uma produção gigantesca desse material. A Suzano mesmo tem produzido de forma assim que eles não falam processo. Então, quando a gente submete os artigos, acho que o Lucas deve estar na sala aqui, o Lucas que está respondendo para a revista Celulose, um dos artigos aí que eu mostrei no final, que ele trabalhou praticamente no artigo, que uma das perguntas foi mais dados sobre a nanofibrila e sobre o grafeno. Ele tinha informações sobre o grafeno, mas a nanofibrila falou, a gente não tem, porque a empresa não passa. Isso aí é um segredo de empresa. Eles não vão passar. O Bruno, o Lucas, não sei se o Lucas está aí, o Lucas pode falar, Lucas, acho que não falaram nada a respeito disso, né? Então, porque isso tem um retorno financeiro. Tá? Um retorno financeiro, assim, gigantesco. Eu tenho trabalhado com as nanofibrilhas da Suzano, e para poder trabalhar com elas, eu tive que assinar um contrato. Aí fiquei entre Limeira e Americana, tive que assinar um contrato. E eu não posso passar as nanofibrilhas para ninguém sem permissão da empresa. Às vezes um amigo chega, você pode me arrumar um pouco dessa nanofibrila? Falar, eu posso, né, mas eu tenho que pedir autorização. E qualquer resultado que saia, eu tenho que comunicar à empresa primeiro, se eles têm interesse. Uhum. O Lucas colocou aqui uma informação aqui que a gente faz. A gente caracteriza com as caracterizações básicas, a gente vê a concentração, a gente confirma a concentração que eles mandam para a gente faz uma análise de diâmetro e comprimento, se for possível medir o comprimento, por FM, por transmissão, faz um raio-x, faz algumas coisas, a gente caracteriza o basicão, que isso não compromete o que a empresa, o segredo da empresa, de produção da empresa. Então, respondido. Você viu que os Estados Unidos, o investimento dele e o retorno é gigante, muito grande. Sim, professor, eu lembro muito quando eu comecei nessas partes, na situação das nanopartículas, que eu fui ver, então, é produzido pouco, mas quando você vai medir o PIB dos países em relação a esses materiais, é gigantesco, entendeu? O valor é muito alto.
realmente alto. A Júlia perguntou se a nanofibrila é extraída no laboratório. Acho que você explicou já na resposta do. A gente consegue também, a gente tem feito isso. O Lucas, nós tivemos uma surpresa muito Mostrou grande. alguns, né? Nós fizemos o seguinte, nós fizemos uma modificação química, que inclusive é aquela parte final do trabalho lá, e a gente foi para a Lorena passar no equipamento lá no Maçuco, Uhum, mas antes a gente passou a celulose no Turrax, né? Só aquele homogeneizador. uhum. E para nossa surpresa, quando a gente chegou lá, a gente foi passar no equipamento que mede as dimensões, né? Só passar no equipamento Turrax já estava dando dimensão na escala. Então, para a gente Legal. foi ótimo, você não precisa passar num equipamento muito elaborado, né? Uhum. Bacana. Você falou que a Suécia é um dos maiores produtores, o tamanho daquele é impressionante, hein? É Suécia valor agregado mesmo, né? acho que é Karina Oxman, lá da Luleia, na Universidade de Luleia, que é lá em cima, né? Frio pra caramba. Ela é um dos que mais estudam isso aí. Então, eles pegam tudo quanto é resíduo, por exemplo, o Gilberto, quando ele terminou o doutorado lá em Grenoble, ele foi para lá trabalhar com ela. Então, vinham as empresas, tinha uma empresa que produzia suco de cenoura, por exemplo, ou coisa de cenoura. Então, eles geravam aquele monte de resíduo de cenoura. Aí eles queriam, o que a gente pode fazer com esse resíduo? A gente pode fazer isso, agregar valor. Então, ele até me contou uma vez que ele teve que passar um final de semana na universidade fazendo branqueamento, caracterizando isso aí, para o pessoal da empresa chegar e apresentar os dados, Legal. porque é a empresa que financia muitas pesquisas por lá. Muito interesse. E é engraçado um país que é pequeno, mas lógico que é desenvolvido, mas é interessante no DH frequente. Qual planta da Amazônia que você trabalhou com várias ali? Qual que você gostou mais de trabalhar e que você acha que tem mais futuro? Acho que todas ali têm futuro, né? Mas assim, o que é diferente, que foi diferente para mim, foi a surucucumirá, que foi a última que a gente publicou. Ela vem em forma de corda, né? Muito bonita, uma fibra muito bonita. Foi publicada esse Legal. ano e a gente está com a suspensão feita lá em Lorena, né, na USP. A gente quer agora fazer os nanocompostos com ela, para ver qual que é o efeito dela na matriz Uhum. polimérica, mas é muito bonita. Legal. Ela é comum na Amazônia, não? Ela como é uma árvore bonita de crescimento rápido, tem umas fotos dela, o Samir pegou, tá na dissertação do Samir, tá no repositório, tem Uhum. umas fotos, ela é bem bacana. É difícil Legal. encontrar algumas coisas desse tipo, sabe? Mas a gente encontrou Uhum. algumas fotos. Bacana. Mais alguma pergunta, galera? Alguém tem alguma curiosidade? Comentário? Não? A Arielle já passou a lista, se alguém quiser ainda fazer o preenchimento, né? Agradeço então, Júnior. A Gabriela Abrigo agradeceu, foi interessante essa palestra. Eu agradeço te ver aqui. Coloquei os produtos amazônicos deveriam ser melhor explorados, né, Júnior? Acho que só que como acho que fica como mensagem aí no na sua apresentação, né? Produtos brasileiros e amazônicos, não só vendendo aquela ideia de só turismo, né? Eu acho que temos ganhado mais discussão sobre isso nos últimos meses, anos, mas Sim. Viu, Bruno? Só para o pessoal, a gente precisa. Teve agora, eu acho que foi o INCT que teve aquele edital gigante de 15 milhões, né? sim. Participei com o pessoal da Bahia, a gente acabou pegando no país todo. E por pouco a gente não conseguiu. Tem muita gente boa né, concorrendo. Então a gente não conseguiu atingir a nota lá, a primeira nota, apesar de ter sido bem avaliado, nessa área de valorização de resíduos. Eram várias. E você tocou na questão do titular, na minha banca titular, tem um professor chamado Odair Pastor Ferreira, da UEL. Ele veio da Federal do Ceará, ele é formado na UEM também. E ele também trabalha com essa questão da valorização da biomassa, mas para outras, produção de energia, essas coisas, produção de materiais, produção de energia. E a gente estava conversando sobre isso, até foi uma discussão. A gente tem potencial, tem material humano muito bom, mas a gente precisa de mais investimento. Sim. Não tem como
fazer. Então, tem várias coisas que a gente poderia fazer e agregar valor aqui no país que a gente não consegue fazer porque tem baixo investimento. Muitas pessoas aí fazem pesquisa, mas no amor, na paixão mesmo, que não deveria ser ter investimento, e não que não deveria ter amor e paixão em fazer isso, mas não tem. Com investimento. Com investimento. Verdade. Pessoal, então eu agradeço mais uma vez a presença de todos. Não esquecer das vossas resenhas, que quando o professor apresenta, né? Envia para mim por e-mail até segunda-feira, 6 horas. Obrigado, Júnior, mais uma vez. Eu agradeço. Logo estará disponível para todos verem lá no YouTube, no Ele Assinando Fiscar. Quem não seguiu, siga lá, fazendo favor. A gente coloca todas as semanas da disciplina, quando tem o professor, né? Dos discentes a gente não coloca, que geralmente são projetos que estão em andamento ou vai ser desenvolvido, então não é legal colocar, fica deixar lá no YouTube, que quando os docentes apresentam já mostra o portfólio, coisas já publicadas, coisas mais prontas, né? Então, eu acho que também o caráter mais de docente, como convidado, os alunos ele tem tem que fazer os seminários, né? E os docentes eles são convidados, os docentes, as docentes, né? Então, agradeço, Júnior. Espero que você também venha mais vezes conosco aqui.